grandes mitos sobre alimentação vegetariana e sobre um detox vegetariano. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Eu vou falar sobre, não, mas a alimentação vegetariana ela é muito cara. Eu vou falar sobre isso, isso é um grande mito e eu vou trazer aqui, inclusive, uma ideia prática para você começar a pensar em relação à sua alimentação e o quanto você gasta nas suas refeições. Eu não tenho opção em restaurante, se eu fizer um detox eu não tenho como comer em restaurante, eu não tenho como ter opções que são vegetarianas em restaurantes. Opa, abençoada, sempre tem uma opção e eu vou trazer algumas opções para vocês. E fora aquela queixa muito comum, que na verdade não entra como mito, entra mais como uma queixa de que, nossa, Karina, eu já tentei várias vezes, eu não consigo, eu sempre desisto porque não consigo me organizar com a minha alimentação, por isso o meu emagrecimento não sai do papel. Eu faço 2 semanas bonitinhas, vem a minha rotina e me consome e eu não consigo continuar o meu processo de emagrecimento. Muito bem, abençoada, seja muito bem-vinda. Eu sou Karina Simas, nutricionista, e eu ajudo mulheres a emagrecer mais de 5 quilos e também tratar a queda de cabelo por meio de um detox vegetariano. E antes de começar, quero pedir aqui que você deixe sua curtida, deixe o seu like, é muito chique, deixe sua curtida, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com aquela amiga que tem talvez as mesmas dificuldades ou talvez essas informações deturpadas em relação à alimentação vegetariana e o próprio detox. E não deixe de acionar o sininho. Quando você aciona o sininho, você fica sabendo de todos os vídeos que são postados aqui, inclusive as lives, tudo que eu faço, então você vai ficar sabendo, ok? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre o primeiro mito muito clássico de que a alimentação vegetariana, ela é cara. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês gente, eu amo o Flipchart, tá? Amo esse negócio. Eu amo um quadro, eu amo um flipchart, eu amo dar aula, escrever e desenhar, porque eu gosto que as pessoas entendam o que eu tô falando. E eu acho um quadro um negócio extraordinário, uma das coisas mais incríveis que inventaram na face da Terra para a gente poder explicar. Eu acho ótimo, eu adoro esquemas, eu adoro escrever, então eu me empolgo normalmente quando eu tenho aula no flipchart. Mas vamos lá, vamos falar desse primeiro mito que é a alimentação vegetariana. Nossa, mas ela é muito cara. O que vem na sua cabeça quando a gente fala em alimentação vegetariana? O que você pensa que o vegetariano come? Eu queria primeiro trazer esse questionamento para você. Por quê? Porque tem muitas pessoas que acham que para ser vegetariano ou até mesmo vegano, né? Eu preciso tomar leite de amêndoa, eu preciso comprar queijo de castanha de caju, eu preciso comprar o snack que é feito de edamame desidratado, eu preciso comprar frutas vermelhas congeladas e se você tem condição financeira de comprar esses alimentos, eles seriam interessantes, sim, mas não existe essa necessidade. É nesse ponto que eu quero chegar. E aí eu quero que você entenda que eu andei procurando pela internet, eu não sei quanto que tá o valor, gente, da carne. Deixa eu me aproximar um pouco mais aqui de vocês, ó. Tá um pouquinho escuro, né, gente? Onde eu tô gravando hoje não tá com uma iluminação tão boa. Espero que vocês estejam enxergando aí, eu acho que sim. Eu quero que você entenda o seguinte, ó. Eu dei uma olhada na internet, qual é o valor da carne, gente? Eu não sou muito antenada nessa questão, porque eu não compro carnes, tá? Então eu peguei pela internet. Eu descobri que lá num lugar, pela internet, estava escrito assim, ó. Opa, deixa eu pegar uma outra caneta, peraí. Que lá na internet eu peguei e descobri que estava custando R$ 37,99 1 quilo de colchão mole, ok? A gente vai começar a nossa discussão em cima disso. Por quê? Porque existe uma característica na alimentação que é baseada em frutas, legumes, verduras, arroz, feijões, pode ter uma castanha, mas esses alimentos eles são basicamente a base, né? As farinhas, é claro, que fazem parte também da alimentação vegetariana, isso é a base da alimentação vegetariana. E aí, se você consome, ou se você está aí pensando, né? Mas eles comem ovos, leite derivado? Se for ovo lacto vegetariano, sim. Se não consumir nada de origem animal, então seriam só os alimentos de origem vegetal. Só que no caso de quem consome ovos e leite derivados, também esses alimentos entrariam, tá?
Então, se a gente for considerar a carne, ela tem uma característica que é, quando você compra 1 quilo de carne, ela ganha volume ou ela perde? Quando você prepara um bife, uma carne, a carne tem uma tendência de soltar água e ela diminui de volume. Se a gente for considerar que R$ 37,99 é 1 quilo de carne, se você comprou 1 quilo de colchão mole e tem lá umas aparas ainda para você tirar de gordura, porque você não vai comer a gordura, então vai sair ainda um pedaço ali de gordura, né? Mas vamos considerar só o processo de preparo, tá? Então, só o processo de preparo. Pegando algumas tabelas de composição, não, tabelas de índice de cocção. Se a gente for considerar, eu peguei uma referência que eu vou colocar aí para vocês, tá? De qual documento que eu peguei essa referência. E lá nesse documento falava o seguinte, ó, eu tô com meu computador aqui ligado e tô olhando para ele. Lá falava o seguinte, que um bife médio, ele teria 84 gramas, de acordo com essa referência, tá? Aqui ele tá cru. Depois de preparado, ele tem 55 gramas. Aqui ele estaria preparado, cozido. Vocês estão vendo que ele diminui de peso? Se ele diminui o peso, isso significa que ele desidrata, ele perde principalmente água, né? Perde água. O fato de render menos, se você for parar para pensar, né? Se a gente fizer uma conta que foi comprado 1 quilo, então, ou seja, 1.000 gramas de colchão mole e que essa perda aqui, ela representa 34%, eu fiz o cálculo, tá, gente? 34%, perdeu 34% do peso inicial. Se eu tirar 34% de 1 quilo, porque é a perda de água que vai acontecer nessa carne, isso aqui vai representar 660 gramas de carne pronta. Ou seja, isso eu não estou nem considerando você retirar a para de gordura, tá? Porque esse valor provavelmente ele é menor. Só que se você for parar para pensar, são pagos R$ 37,99 para 660 gramas de carne pronta. E, gente, dependendo do tamanho da família, isso é consumido rapidinho, até porque existem algumas recomendações, por exemplo, o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele menciona, eu vou pôr a referência aqui para vocês, ó, ele menciona se vocês entrarem nesse site do INCA, Instituto Nacional do Câncer, eles mencionam que o consumo de 500 gramas de carne cozida por semana seria algo mais seguro, pensando em minimizar o risco de desenvolver câncer. 500 gramas de carne por semana dá 71 gramas por dia, então é uma quantidade bem pequenininha, mas o povo brasileiro come muita carne. E se a gente for parar para pensar nesse valor da carne, só a carne isolada é incomparável com uma alimentação que seja vegetariana. E aí eu estou dizendo de uma alimentação vegetariana que não precisa ter leite de amêndoa, mirtilo, blueberry, que é a mesma coisa, né? Goji-berry. Não precisa, uma pessoa vegetariana não precisa consumir alimentos exóticos se ela tiver possibilidade financeira de comprar, muitos deles serão incríveis, mas se ela não tiver com comida simples, nós conseguimos ter um bom estado nutricional. E aí eu quero levantar uma questão em relação ao feijão. O que acontece com o feijão quando você compra 1 quilo de feijão? Normalmente o feijão estufa, ele rende. Para quem cozinha, sabe que quando você cozinha 1 quilo de feijão, ele vai dar 1,5 kg, às vezes ele dá 1,8 kg, ele hidrata, porque água entra dentro do grão, a água entra dentro dos grãos, né? E isso faz com que o rendimento seja maior. Então, quando você gasta R$10 num quilo de feijão, e olhe lá, né, gente, R$10, estou falando de um feijão caro, uma lentilha, um grão de bico, às vezes tem feijões, 1 quilo de feijão que está 5 e pouco, R$6. Então, dependendo do tipo de feijão, R$7. Se você compra 1 quilo de feijão e aquilo rende 1,5 kg, 1,8 kg, ele está aumentando de volume, você tem com isso uma densidade energética muito maior,
porque, inclusive, comparado com a carne, o consumo de arroz com feijão nos traz muito mais energia do que as carnes. Pensando em energia, para o nosso corpo produzir energia. Quando nós unimos arroz com feijão, essa combinação nos traz uma proteína completa. Então, quando se pensa num prato vegetariano, não precisa, por exemplo, ter nesse prato vegetariano o povo em Santos, não sei se em São Paulo também, não sei se é só daqui, eu acho esse nome muito esquisito, mas chama de mistura. A mistura é o prato principal. Né? Então, eu acho esse nome muito esquisito, gente. Ai, mistura, não sei, me lembra, sei lá, não gosto desse nome, tá? Mistura, não gosto. O prato principal, se a gente monta um prato que tenha arroz com feijão, legumes e saladas, isso pode ser um prato completo para muita gente. Muita gente. Existem algumas exceções? Sim, podem existir pessoas que têm uma necessidade de proteína muito grande, que ele vai precisar consumir um volume muito grande de proteínas, e talvez inserir ovos ali seja interessante. Então depende de pessoa para pessoa, mas considerando a maior parte da população, um prato de arroz com feijão, legumes e saladas é um prato completo. E isso é um prato simples. Se você for a uma feira, se você for ao supermercado e usar o seu dinheiro para comprar os legumes, as frutas e as saladas, que sejam as verduras, né, que sejam as da época são aquelas que são as mais baratas e do ponto de vista nutricional, inclusive, são as melhores. Quanto menos aquele alimento é armazenado, melhor é o valor nutricional daquele alimento. Porque, pensa assim, ó, a gente tem banana o ano inteiro, né? A gente tem tomate o ano inteiro, mas isso não é o processo natural. O processo natural é que existem as safras. Cada alimento tem a sua safra. É de fevereiro até abril que produz tal alimento. Esse é o período principal de produção daquele alimento. Só que para que nós tenhamos esses alimentos o ano inteiro, né? Então o que os produtores, o que os supermercados, o que as grandes redes distribuidoras de alimentos fazem? Existe um armazenamento em algumas câmaras, eu sempre confundo câmera e câmaras. Existem algumas câmaras que retardam o amadurecimento da banana. E aí ela fica lá naquela câmara um tempão, e aí você vai receber aquela banana um ano inteiro, mas não necessariamente no momento em que você recebeu, se ela ficou armazenada por muito tempo, pode ser que ela não tenha o mesmo valor nutricional do que se você comprasse a banana colhida naquela época, que era a época dela. Então, quando nós compramos alimentos da época, normalmente eles são alimentos que têm um valor nutricional melhor. Eles são alimentos que são mais baratos. E o porquê não investir na feira, nos alimentos mais baratos e no final da feira, inclusive, né, que a gente consegue, aqui em Santos o pessoal fala que é no momento da xepa, que você consegue, inclusive, ter ali um poder de negociação com o feirante e comprar alimentos mais baratos e que sejam saudáveis e que sejam mais baratos, sim. É muito interessante essa visão de que, se eu me alimento de forma saudável, a alimentação é mais cara. Peraí, eu tenho algumas questões para falar sobre isso. Primeiro, qual o alimento que você está considerando aí saudável? Porque se for, por exemplo, para comprar, para eu ser saudável eu tenho que comprar pasta de macadâmia. Karina, você compra pasta de macadâmia? Às vezes sim. Sempre? Não. Às vezes eu tenho ela na minha geladeira. Quanto custa um vidrinho de pasta de macadâmia? Custa uns 40 e poucos reais, um vidrinho pequeno. É caro? É caro, mas dá trabalho, gente. Mas dá trabalho. Deixa eu fazer um adendo aqui, que uma vez eu resolvi comprar macadâmia na casca, porque eu sempre achei macadâmia muito cara e ela é uma das mais caras. E aí eu vi num mercado macadâmia, 500 gramas de macadâmia por, sei lá, 13 reais. Eu falei, uau, que coisa incrível! Eu vou comprar essa macadâmia aqui porque ela tá muito barata. Quando eu cheguei em casa, eu primeiro descobri que não dava para bater um martelinho assim fácil para quebrar a casca porque ela era muito dura. Gente, foi cômico a situação, assim, foi muito engraçado. E aí eu vi, opa, gente, como é que eu quebro a macadâmia? Aí eu descobri, procurando vídeos, né, pelo YouTube, descobri que tinha que colocar no forno bem rapidinho, um pouquinho, depois você envolve num pano e aí sim você tinha que bater com muita força, com um martelo. Eu bati com o martelo, me disse se eu tirei alguma macadâmia inteira? Nem uma. Juro,
Todas, eu esmaguei todas as macadâmias, eu não consegui tirar uma macadâmia inteira. E aí eu entendi o porquê que a danada da macadâmia custa caro. É lógico que a produção é pequena, né? Então tem muitas questões, tem macadâmia que não é do Brasil, tem muitas questões aí envolvidas. Mas aí eu entendi que vale a pena comprar a macadâmia sem casca e não sem casca, né? E não com casca, porque com casca não foi uma boa estratégia que eu tive. Muito bem, tem coisas que a gente compra às vezes que não dá muito certo, né? E eu aprendi com a macadâmia que eu tenho que valorizar a empresa que vai lá e tira a casca para mim. Então, macadâmia é caro? É caro. Mas precisa comprar pasta de macadâmia para ser vegetariano? Não. Mas eu estimulo para que as pessoas, os meus pacientes, alunas, elas comprem pasta de macadâmia? Não. Gente, não é necessário, a gente vai por outro caminho. É para ir pelo caminho mais barato? É possível? É possível. É possível sim. E isso com alimentos que sejam simples e da safra. Valorize os alimentos que são da safra, porque o valor nutricional deles é muito melhor. Você pode pegar, tem várias tabelas de safra, você consegue comprar de acordo com a safra. Quando você vai numa feira e aqueles alimentos que estão mais baratos, normalmente são alimentos da safra, tá? Então fica fácil de identificar também pelo valor. E aí fica bem mais fácil de você conseguir identificar. Mas se a gente for parar para pensar só nessa comparação de qual é o valor da carne e qual é o valor do feijão, tendo como base o feijão, que é um alimento importantíssimo, inclusive uma fonte de proteína, quando unida com o arroz, uma proteína completa para alimentação vegetariana e vegana, é indiscutível o quanto a alimentação vegetariana ela é mais barata. É indiscutível, não tem, gente, não, para uma pessoa que consome carnes todos os dias, é incomparável, mesmo que ela consuma ovos e leite derivados, o gasto no final do mês ele vai ser muito menor, até porque os alimentos aqui, né, comparando arroz, por exemplo, arroz e feijão, os dois, eles hidratam, eles crescem. Então, aquilo que você está pagando por aquele alimento que vai ser ainda hidratado, ele vai aumentar de volume. E é indiscutível que o perder água e ter um rendimento baixo das carnes vai fazer com que esses seus R$ 37,99, eles saem muito mais caros, porque você não está comendo 1 quilo. Mas ela é muito mais acessível. A alimentação vegetariana é muito mais acessível. Para você que talvez tenha sido criada, né, consumindo carnes e tem sempre aquele medo de que, nossa, mas se eu parar de comer carne, eu vou morrer, eu vou ficar doente. Gente, esse é um grande mito, né? É um grande mito de que as pessoas vegetarianas e veganas, elas não têm saúde, que elas vão ficar raquíticas, que elas vão ficar doentes, que elas vão ficar anêmicas. Isso tudo são mitos. O que é mais importante, falando aí no geral de alimentação vegetariana e vegana, precisa ter variedade, então ter legumes, verduras, frutas, ter arroz, feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, você ter variedade, isso vai te trazer nutrientes diferentes. Se for possível consumir castanhas, se for possível, por exemplo, ter gergelim, linhaça, isso já é comum no nosso dia a dia. Aveia, que é um alimento que também não é caro. Então, se você tem variedade, através da alimentação vegetariana e vegana é possível sim ter muita saúde. Tem um nutriente extremamente importante que você precisa acompanhar, que é a vitamina B12. Então, vitamina B12 é um nutriente que precisa ser acompanhado não só, e aí eu quero trazer um adendo, não só nos vegetarianos e veganos, mas também em pessoas que consomem carnes. Hoje se sabe, e eu vou colocar uma referência para vocês aqui, existe uma pesquisa que foi feita na América Latina que descobriu que 40% das pessoas tinham deficiência de vitamina B12, e aí eu estou considerando pessoas que consomem carnes. Existem pesquisas que mostram que entre os vegetarianos, de 50% a 60% dos vegetarianos ou veganos, né, tem deficiência de vitamina B12. Então eu vou colocar aqui para vocês, a vitamina B12 é uma vitamina importante para o nosso corpo inteiro funcionar, para o nosso cérebro funcionar. Ela tem uma relevância gigante para prevenir doenças, inclusive doenças do coração. Então ter essa vitamina em baixa não é uma coisa boa. Só que isso tem uma relação não só pelo fato do vegetariano e vegano não consumirem alimentos de origem animal ou consumir pouco no caso do vegetariano, porque ele pode consumir ovos e leite derivados, né? Não vai consumir carnes, e a vitamina B12 ela está presente nos alimentos de origem animal.
Só que pessoas que comem carnes também podem ter deficiência de vitamina B12, por quê? Porque essa vitamina, ela depende do estômago saudável, de um intestino saudável para ser absorvida. E tem pessoas que não têm um bom metabolismo da vitamina B12. Então, por isso, investigar a sua vitamina B12 vai ser algo extremamente importante. Pensando em saúde, se você come carnes e se você não come carnes. Se você está com deficiência, independente de comer carnes ou não comer, será necessário suplementar essa vitamina. Vitamina B12 é uma vitamina bem barata, não é uma vitamina cara. Né? Então é uma vitamina que, se o seu médico ou o seu nutricionista indicarem para você tomar, será necessário para que você realmente sane uma deficiência. Mas eu não posso também generalizar e falar assim, todos os vegetarianos precisam tomar vitamina B12. Tem alguns vegetarianos que eu atendo que não tomam e que conseguem preservar uma B12 boa. Veganos, é protocolo da gente indicar vitamina B12 sim. Ele não come nada de origem animal e a vitamina que funciona dentro da gente é a vitamina que está nos alimentos de origem animal. A vitamina B12 que está presente em alimentos vegetais como levedo de cerveja, como algas marinhas ou espirulina, essa vitamina B12 que está presente nos alimentos de origem vegetal, ela não funciona como vitamina B12 dentro da gente. Por isso que se o médico identificar que você está deficiente, ele vai indicar uma suplementação. Lembrando que a suplementação, ela é sintética, o nutriente que vai ser manipulado para você ou aquele que você comprou numa farmácia de vitamina B12 é sintético, não é extraído de alimentos de origem animal, tá? Vamos lá, minha gente, ó. Vamos agora falar sobre restaurantes. É possível fazer um detox? Ou mesmo ter um padrão de alimentação vegetariana, né? Frequentando restaurantes. É possível isso? O que você acha? Primeiro, antes de mais nada, eu quero que você entenda o que é fazer um detox. Fazer um detox, a gente tem como princípio diminuir o quanto expõe o seu corpo a toxinas e substâncias que não são interessantes. Então, nós diminuímos aditivos alimentares de produtos industrializados. Quando você pega um produto industrializado que você vê que tem lá um adoçante, um conservante, um corante artificial, um espessante, esqueci uma outra coisa que se usa muito, glutamato monossódico. Tem várias substâncias que são utilizadas nos produtos industrializados com papel de tornar ele mais atrativo para você. Esse é um dos papéis dos aditivos químicos usados pela indústria de alimentos. Um outro papel, muitas vezes, é de preservar aquele alimento por mais tempo na prateleira. São duas funções muito conhecidas dos aditivos. Imagine quando você compra um iogurte, que ele é de morango e ele não é rosa. Será que você vai comprar? Você já parou para pensar nisso? A indústria estuda muito isso e sabe que normalmente tá lá no nosso inconsciente de que o iogurte de morango ele é rosa. Então, se você compra um iogurte de morango que seja pálido, não necessariamente ele vai ser bem aceito pelos consumidores. Por isso, a indústria, muitas vezes, ela modifica aquilo que seria para ser o mais natural possível, ela modifica porque os consumidores não gostam, né? Então, o uso de corante é muito comum, o uso de aromas artificiais, o uso de adoçantes para deixar cada vez mais doce e fora o uso de açúcar, né? Que é claro que vários produtos industrializados têm, e além de muitos espessantes, porque os espessantes eles fazem com que o produto fique mais cremoso. Imagina você comprar um requeijão que foi feito com leite desnatado. Minha gente, quando você pega o leite desnatado, ele não é sem graça. Tem um monte de paciente que fala, ai, Karina, leite desnatado não dá, porque o negócio é aguado, parece uma água. O leite desnatado, o que fizeram? Tiraram a gordura do leite. Quando vai fazer um requeijão do leite desnatado, gente, é sofrência. É sofrência. O que vai dar aquela textura cremosa? Coloca espessante, carboximetilcelulose, goma xantana e vários outros espessantes que engrossam o negócio. Né? Então, às vezes, alguns tipos de amido. Então, tem vários aditivos químicos que são utilizados pela indústria e no período de detox nós queremos tirar isso. Vamos deixar o corpo respirar por um período, sei lá, de 21 dias, 30 dias, consumindo alimentos os mais naturais possíveis e também uma coisa que são coisas que são eliminadas no período, né, na fase de detox para tentar estimular um processo que é natural do nosso corpo, que é o processo de detox. As carnes,
porque através das carnes nós podemos ter ali a presença de resíduos de agrotóxicos, resíduos de antibióticos, porque são utilizados antibióticos na produção de carnes convencional, metais pesados em peixes, poluentes orgânicos persistentes, existem várias substâncias químicas que podem estar presentes na carne. A intenção não é de fazer com que a gente estimule, né? O corpo seja estimulado a fazer esse processo de limpeza, sim. Então, quando nós diminuímos a quantidade de produtos químicos que entram no nosso corpo, nós damos uma pausa para o corpo, para ele pegar aquilo que tem acumulado de produto químico na nossa gordura, processar e mandar embora. Gente, o que tem em restaurante que dá para usar, né? Então, num processo de detox ou mesmo na alimentação vegetariana. Olha isso, vamos lá. Quantos restaurantes que você vai, que são restaurantes buffet, ou buffet, né? Quantos restaurantes você vai que tem um arsenal de legumes, um arsenal de saladas? Tem restaurantes que tem arroz branco, arroz integral, arroz parbolizado. Tem restaurantes que eu vou aqui em Santos que tem arroz negro, arroz vermelho, sempre tem um ou outro, ou arroz integral. Tem lugares hoje que isso já é possível de encontrar, e fora o arroz integral é fácil de achar, né? Ah, mas não posso usar arroz branco? Pode, não tem problema. Só a combinação da refeição é que vai fazer a diferença. Se você coloca muitos legumes e verduras junto desse arroz branco, tá tudo bem, tá tudo beleza. A gente consegue equilibrar o arroz branco colocando fibras através dos legumes e verduras na mesma refeição. E aí tá tudo certo, tá? Não tem problema. Nesses restaurantes, as possibilidades, elas são muito grandes. Tem muitos restaurantes que têm ovos cozidos na salada, tem restaurante que tem um ovo tipo omeletinho, tem restaurante que faz ovo como se fosse ovo frito, só que não é frito banhado em óleo, e eu já vi em alguns restaurantes ovo de codorna. Ou por que não colocar essas coisas? Sempre tem feijão, ou lentilha, ou grão de bico, ou ervilha. Tem restaurante que às vezes tem o grão de bico na forma de salada e ainda no buffet quente tem algum tipo de feijão. Ou tem a lentilha lá junto do grupo do feijão e aí vem com uma salada, sei lá, de ervilha. Ou tem ervilha, daquela que é congelada, bem verdinha. Gente, tem inúmeras possibilidades num buffet. Vamos lá. Karina, fui num restaurante que era à la carte, ferrou. E agora? É tudo prato pronto. E aí, será que tem opção ou não tem? Primeira estratégia importante aqui, tá? Escolha o restaurante que você vai, né? Então, eu acho que depende da sua seleção. A sua seleção, ela vai ser necessária e importante. Segundo, pense, reflita sobre o que você quer. Você quer ou não quer fazer o detox? Você quer ou não quer continuar numa alimentação vegetariana que contribua para o seu emagrecimento? Você quer mesmo? Você vai precisar parar para pensar no cardápio e não pegar o cardápio e escolher automaticamente aquilo que você sempre come naquele restaurante. Não dá. Não dá. E, gente, pensa assim, quanto mais variedade nós temos, melhor é para emagrecer. Para ter energia, para o seu cabelo ficar melhor, para que você tenha, por exemplo, menos retenção de líquido, para que o seu intestino funcione melhor. A variedade ajuda, porque se você tem um hábito de consumir todos os dias um alimento que te faça mal e todo dia aquele alimento está nas suas refeições, imagina, você está todo dia prejudicando o seu organismo. Ele vai ficar mais inchado, o intestino pode ter gases, pode perceber que trava o intestino e fica com o intestino preso, pode fazer com que gere inchaço, que gere retenção de líquido, que gere ganho de peso. Por quê? Porque você está machucando o seu corpo. Se o seu corpo está mandando mensagem que ele não gosta daquele alimento, se você comer todo dia, aquilo vai te machucar, e esse machucado nos inflama, e essa inflamação está conectada com ganho de peso, inclusive. Então toma cuidado. Aí você tá lá no à la carte, beleza, vai precisar selecionar, então escolher qual é o tipo de restaurante que você vai, e você vai precisar pensar o cardápio. O que existe de possibilidade nos restaurantes, né? Gente, é raro hoje encontrar um restaurante que não tenha uma omelete. Se for vegetariano, tá fácil. Omelete, muito fácil. Aqui em Santos eu encontro lugares que você monta um poke e aí tem cogumelos. Faz poke com cogumelo, com várias verdurinhas. Você coloca, às vezes tem uns molhinhos que podem até ser com shoyu, e tem um que é óleo de gergelim e shoyu.
É uma coisa que é super interessante, um shoyu que tem um monte de sal e às vezes ele tem glutamato monossódico? Não, mas se aquilo for esporádico também não vai ter problema, você vai consumir pouquinho. E às vezes tem restaurantes que tem shoyu que fala, né, vem no próprio cardápio, sem glutamato monossódico, isso é super interessante. Você vai montar um poke ou aqui em Santos, o que eu encontro, e olha que Santos não tem tantas possibilidades assim, mas eu consigo me virar super bem. Eu vou num restaurante à la carte que tem um crepe, então existe um crepe que você consegue escolher vários tipos de recheio. Tem recheio que tem queijo de búfala, tem recheio que é vegano, que é com legumes, ótimo, dá para pôr um molhinho de tomate por cima, beleza? Dá para montar um prato, tem restaurante aqui em Santos que é à la carte, que tem pratos com hambúrguer vegetariano, um hambúrguer de grãos, então eu consigo montar um pratinho com aquele meu hambúrguer de grãos. Eu consigo comer uma salada com hambúrguer de grãos, dá para você fazer uma salada, algumas saladas que vêm mais completas com queijo de búfala, para quem consome leite e derivados. Tem opção, por exemplo, de... como é o nome daquilo? Quibe de abóbora. Já tem restaurante aqui em Santos que tem quibe de abóbora. Se você vai numa padaria, Karina, e se eu for tomar um café da manhã? Ou abençoada, tem um monte de possibilidade. Você pode pedir suco hoje até com verdura. Tem sucos que são tipo suco verde, suco roxo, suco rosa, suco não sei o quê. Tem um monte de tipo de suco com cenoura, com beterraba, com isso, com aquilo. Suco com ovos mexidos, perfeito. Vou comer meio mamão papai, vou comer ovos mexidos, tá incrível. Eu vou fazer uma opção onde eu vou tem tapioca, ok, dá para comer uma tapioca. Vou comer crepioca, se na padaria onde você for tem, às vezes pode ser que você encontre. Então existem muitas possibilidades, salada de fruta com aveia, salada de fruta com um pouquinho de granola, tem muitas possibilidades, gente, muitas possibilidades. Isso eu estou falando em Santos. Imagina em São Paulo. São Paulo tem uma infinidade de possibilidades. Dá para emagrecer, dá para fazer um detox, dá para ter uma alimentação vegetariana, frequentando restaurantes, padarias, dá. Só que você tem que planejar aonde você vai. Primeiro ponto. Segundo ponto o que eu estou disposta a comer. Já vai meio que planejando na sua cabeça o que você vai escolher. Chegando lá, você confere o cardápio, pensa no seu objetivo, quer ou não quer emagrecer. Karina, eu quero emagrecer. Beleza, então coloca isso sempre na sua mente para que quando chegue lá, você faça uma boa escolha que contribua para o seu processo de emagrecimento, ok? Então agora a gente vai para a terceira, não é mito, terceiro mito, não seria mito, terceira questão aí, que é muito falada, que é uma queixa, na verdade, muito falada por muitos pacientes e alunas, e eu normalmente quebro muito isso nas primeiras vezes que eu começo a conversar com eles, o quanto é possível ter praticidade no momento em que você for organizar a sua alimentação ou o seu detox para emagrecer. Vamos lá. Deixa eu mudar de página aqui. E eu quero falar algumas coisas práticas, tá? Que você pode utilizar. Algumas estratégias que eu uso na minha vida e que ajudam demais. A primeira delas, não dá para deixar de lado, que é o congelamento. Abençoadas, isso quebra um galho. Karina, vai perder nutriente? Vai, mas é melhor que você tenha uma comida saudável congelada que você descongelou, que você preparou, ou talvez você tenha comprado alguma comidinha que era legal e comprou já congelada. É melhor que você tenha uma opção saudável assim do que pedir no delivery, eu vou pedir uma pizza hoje, eu vou pedir hoje uma esfirra, hoje eu vou pedir um sanduíche, hoje eu vou pedir um poke, abençoada, fora que vai ser uma economia, se você conseguir se organizar. Primeiro ponto, economia. Segundo ponto, você vai com certeza estar muito mais bem nutrida se você fizer opções que deem para você deixar congelado. E você vai ter um corpo bem mais nossa, gente, tá puxado. Seu corpo vai ficar bem mais nutrido e isso contribui para o processo de emagrecimento. O que normalmente eu congelo, tá? Que eu deixo congelado arroz, feijões, e aí aqui, feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, eu sempre preparo pelo menos 2 e é comum, tá, gente? Eu preparo assim a cada 10 dias ou às vezes a cada 15 dias que eu consigo ter uma quantidade suficiente no meu congelador para esse tempo. E eu produzo normalmente 2 ou 3. Então,
O último que eu fiz foi lentilha, eu cozinhei lentilha, cozinhei feijão rajado e eu tenho um feijão carioquinha para preparar. Deixo de molho por no mínimo 8 a 12 horas, eu gosto mesmo de deixar de molho por 24 horas, trocando a água a cada 4, 5 horas seria perfeito para não estragar. E aí assim a gente reduz substâncias que são sequestradores de minerais. Então, isso faz com que a absorção de zinco, ferro, magnésio seja muito melhor, fora que diminui a sensação de gases, tá? Então, vai melhorar muito a sensação de conforto da digestão dos feijões. Então, quando eu faço, eu costumo fazer 2 ou 3, eu tenho vários potinhos que as pessoas me dão, inclusive potinhos de vidro, evite plástico, porque plástico é uma fonte, pode ser uma fonte de bisfenol A. A gente quer dar um tempo para o corpo fazer detox, né? Fazer com que ele não precise processar aquilo que eu tenho de fora, que eu estou comendo de fora. Então, se você consegue ter potes de vidro, vão te ajudar muito. Eu costumo usar muito pote de vidro, tipo de conserva, palmito, azeitona, as pessoas me dão. Então, eu tenho um armário cheio desses potes. E eu congelo arroz e feijão nesses potes. Eu tenho um monte desses potes. Só não pode deixar esse pote cheio, transbordando, porque aí o pote quebra, tá? Então, tomar um pouquinho de cuidado e não colocar também um pote quente para congelar direto. Eu espero esfriar um pouquinho e depois eu fecho e aí eu congelo. Ó, arroz, feijões. Às vezes eu preparo, por exemplo, brócolis, couve-flor, cenoura, batata doce, alguns legumes e verduras, eu cozinho no vapor por um tempo bem curtinho, deixo ele bem durinho, 2, 3 minutos, jogo numa água bem gelada, o nome disso é branqueamento, e aí isso deixa a característica do alimento mais bonita, e quando você congela, no momento de descongelar, você vai ver que ele fica super bonitinho. Ele não fica com uma aparência molenga, ele fica com uma aparência viva, e aí na hora de comer, eu vou aquecer o arroz e o feijão, eu vou jogar um azeitinho no legume, coloco ali um tempero e eu dou a graça nessa comida. Eu ponho um tempero no arroz, eu misturo uma cenoura ralada no arroz, eu coloco um pouquinho do brócolis misturado no arroz com alho e refogo na hora. Então, o processo se torna muito prático. Use o congelamento para te ajudar. Isso pode contribuir muito para o seu processo de emagrecimento. Segundo ponto que pode te ajudar muito nesse processo de organização das suas refeições se você não tem tempo, olha, às vezes eu escuto isso de paciente, Karina, eu não tenho tempo disponível nem para ir ao mercado, só para você ter ideia de como é a minha rotina. Se essa for a sua realidade, tenha o WhatsApp, tenha aplicativos de entrega de comida. Sim, só que tem esses aplicativos que tem mercados, feiras. Você não precisa nem sair de casa hoje para fazer compra. E abençoada, faça uma lista de compra. Ó, e dica, se você vai ao mercado, não vá ao mercado com fome, porque nós compramos mais coisas, isso é verdade. Tá? Fazer uma lista de compras é algo que ajuda muito e pode ser que essa lista ela se torne o seu padrão. Então crie uma lista numa semana, vamos supor, você coloca assim, ó, vou dar uma dica, tá? Você coloca assim, na semana eu vou comprar 2 legumes, vou comprar um tipo de feijão, vou comprar 3 tipos de frutas. Se tiver algum tempero que você precise, eu preciso comprar ovos, então você cria um padrão. Na semana seguinte, você pega esse mesmo padrão que você tem, pode até estar no seu celular. Aí você olha, nessa semana que passou eu comprei brócolis e comprei abobrinha e tomate e cebola. Tomate e cebola acaba sendo padrão, né? Então na próxima semana eu não vou comprar abobrinha não, eu vou comprar berinjela, eu vou comprar couve-flor ao invés de comprar brócolis, eu vou comprar couve, eu vou comprar espinafre. Então você pode ter um revezamento, inclusive, dessa sua lista de compra padronizada. Isso pode te ajudar bastante. Ter aplicativos que você consiga pedir de mercados e feiras, ou o próprio WhatsApp, tem um monte de lugar hoje que você pede pelo WhatsApp e entregam na sua casa. Não tenho que falar que isso não é difícil, isso é fácil, isso está prático. Aí, terceiro ponto, vamos lá. Não sei se dá para enxergar aí, vamos ver. A minha caneta tá acabando, abençoados. Dá para ver ainda, né? Terceiro ponto, não tenho tempo, Karina, não tenho paciência para lavar o agrião, não tenho paciência para lavar a alface, e você sempre fala que as saladas são importantes, eu não tenho a mínima paciência. Compre salada lavada. A gente nunca teve num mundo com tantas praticidades, com tanta praticidade, com tantas
possibilidade de tornar o processo muito mais fácil. Gente, por mais que seja mais caro, para algumas pessoas isso é viável. Se for viável, porque você vai economizar o seu tempo, você está pagando para uma pessoa lavar para você, compra salada lavada. Fechou? Ó, normalmente as pessoas que compram salada lavada, ela vem num saquinho, né? E às vezes ela vem com gás dentro dela. Se você deixar bem fechadinho esse saquinho, às vezes você consegue até ter aquela salada por uma semana. Tem alguns pacientes meus que pegam um pote, colocam aquele papelzinho toalha por baixo, papel toalha que absorve, né, a umidade. Aí, depois que compraram a salada lavada, colocam dentro desse pote bem fechado e sempre meio que renovam esse papel toalha de baixo quando ele fica muito úmido. Eles sempre falam que isso faz com que a salada dure muito mais. Tá? Então são estratégias que você tem de ter uma salada por mais tempo. Gente, comprar ovos, para quem consome, né, leite, derivados e ovos, se for um vegetariano, os ovos são quebra-galho. Ovo no café da manhã é fácil, vou fazer um jantar, eu tenho a salada lavada e vou fazer um omelete, ou vou fazer uma crepioca, ou vou fazer um ovo mexido. Gente, isso é muito simples de fazer. Hoje a gente tem inúmeras possibilidades. Né? Então a gente tem inúmeras possibilidades que podem contribuir muito para que você consiga ter mais praticidade nessa organização. Só que às vezes a nossa rotina nos consome e faz com que nós não consigamos enxergar essas possibilidades que eu estou trazendo para vocês. O fato de ter comida, muitas coisas congeladas, o fato de ter uma salada lavada, eu tenho um ovo na minha geladeira, isso aqui já quebrou o galho. Eu tenho fruta na fruteira, eu tenho uma aveia, que eu possa, por exemplo, fazer uma fruta com aveia no café da manhã e um ovo mexido. Tá fácil. Não crie um bloqueio de que cozinhar e se organizar com a cozinha é difícil. É lógico que eu tenho que falar para você que existia uma propaganda da Brastemp que falava assim, que a comida tem outro sabor quando não se precisa lavar a louça. Eu concordo com a Brastemp, eu concordo plenamente. Mas se é o que temos para hoje e é o que vai contribuir muito para o seu emagrecimento, se você conseguir ter mais organização e planejamento, inclusive a operação de lavar a louça, ela vai ser menor se você tem tudo isso organizado. Porque isso aqui, ó, de conseguir se organizar... e aí vem uma questão também que eu esqueci. Hoje no mercado existem muitos legumes congelados, já prontos, né? Brócolis congelado, espinafre congelado, alcachofra congelada, aqueles mix tipo de wok congelado. Tem vários legumes hoje que são congelados, couve-flor congelada. Existe grão de bico congelado, cozido, existe ervilha congelada, cozida, existe edamame, não é uma coisa que seja necessária na alimentação vegetariana, mas é gostosinho, algumas pessoas curtem, é uma fonte proteica, também dá para comprar ele cozido, congelado. Então, ou comprar os legumes já cortados, embalados a vácuo, que é só você chegar na sua casa e colocar aquilo para cozinhar rapidinho no vapor. Essas possibilidades, elas podem te ajudar? Podem. Vai perder nutriente? Vai, gente, vai. Esses que são os cortadinhos, né? Esses legumes cortados, que são legumes pré-processados, eu acho que é pré-processados, não tenho bem certeza, acho que são legumes pré-processados, não lembro. Quando você vai lá no mercado e tem... cenoura picadinha em quadradinho, em rodelinha, tem uma mistura para fazer sopa, sabe essas misturas de legumes embalados a vácuo? Existe uma perda considerável dos antioxidantes. É uma pena. Mas, gente, não quer dizer que vai perder tudo. Eu prefiro que você compre um legume cortado, que você vá fazer no vapor, vai jogar um azeite, vai pôr um temperinho, um orégano para dar um sabor naquilo, do que você pegar o delivery e, sei lá, pedir um hambúrguer com batata frita para emagrecer. Gente, é incomparável. E hoje existem inúmeras possibilidades que podem te ajudar. Não deixe de colocar isso na sua prática, no seu dia a dia, porque isso vai fazer com que você não desista do processo de emagrecimento. O que eu mais vejo que atrapalha no processo de emagrecimento é desistir no meio do caminho, porque faltou organização e planejamento. Abençoadas, obrigada pela sua atenção. Antes de mais nada, não posso esquecer,
Curta esse vídeo se você gostou, compartilha com aquela amiga que tem tanta dificuldade, sempre se queixa, que ela não consegue se organizar com as refeições, que ela não sabe o que comer em restaurante. Então eu falei bastante sobre isso hoje em relação à alimentação vegetariana. Curta esse vídeo, compartilhe com a amiga, não esqueça de se inscrever no canal, de acionar o sininho. Obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!